Salve inscritos e visitantes do canal Acervo Sobrenatural, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ok, tudo ótimo. Primeiramente, muito obrigado pelos 17 mil inscritos do nosso canal. Sem vocês, não teria razão para a gente produzir um trabalho legal para vocês, tá bom? Não adianta a gente produzir e não ter inscritos. Muito obrigado pelos mais de 17 mil inscritos. E a gente pode crescer. E para a gente crescer, basta curtir os nossos vídeos e compartilhar. E se caso você não está recebendo as notificações dos nossos vídeos, vá lá no sininho, desative e ative de novo, que geralmente funciona, tá bom, pessoal? E hoje o relato é o seguinte: nós recebemos a história de um morador do interior de São Paulo sobre a infância dele. Segundo ele relata que ele chegava da escola, ele ia fazer a sua tarefa, né, como todas as crianças fazem, ia fazer os seus trabalhos escolares e depois ele se reunia com os amiguinhos, com as meninas, com o pessoal da rua dele para brincar de pega-pega, amarelinha, essas brincadeiras infantis, tá? E contava-se um senhor que naquele bairro existia uma lenda de um cavaleiro que era o dono daquele local. Ali era uma fazenda e essa fazenda ela foi vendida pelos filhos quando esse cavaleiro morreu para fazer loteamento de casa popular. E até então, alguns moradores relatam que até hoje vê o fantasma do ex-proprietário daquele terreno cavalgando pelas ruas do bairro. Pessoal, fiquem com a história, espero que gostem, tá? Curte o nosso vídeo, compartilhe para que o nosso canal possa crescer. Não perca, no final do vídeo nós fomos no local filmar para vocês verem aonde fica o bairro e como é as ruas, tá bom? Já vou avisando, pessoal, não tentamos contato com espírito, não tentamos contato com entidade nenhuma. O nosso intuito é mostrar o local e contar a história para vocês, tá bom? Fiquem com o vídeo, espero que gostem. A lenda do Cavaleiro da Vila. Quando eu era criança, brincava na rua do meu bairro com os coleguinhas e mais 3 meninas. As típicas brincadeiras de criança como pique-esconde, pega-pega, amarelinha, etc. Geralmente fazíamos de noite após terminar os deveres escolares, coisa rara de se ver nos dias atuais, pois a tecnologia de hoje não deixa que as nossas crianças aproveitem a infância como nós aproveitamos. Cada dia que passava, os coleguinhas, as meninas e eu estávamos mais unidos e com isso começamos a ficar nas ruas mais tarde. Certa vez, eu notei que o avô de uma das meninas começou a sair todos os dias na rua preocupado, chamando a sua neta para entrar para casa, pois já era tarde da noite. Ela sempre ficava um pouco mais com a gente, pois as nossas brincadeiras de criança eram muito gostosas, e a criança sabe como é, nunca obedece na hora. Todos os dias era regra sairmos na rua após os deveres escolares para brincar. Cada vez mais entrávamos para as nossas casas mais e mais tarde, até que as nossas mães não sabiam mais o que fazer para que a gente entrasse. O morador mais velho era o seu Zé, o avô de uma das meninas, aquele que todos os dias ficava com aquele semblante preocupado com todas as crianças na rua brincando até tarde. Pois bem, um dia o seu Zé chamou as nossas mães e explicou para elas para que depois das 22 horas não deixassem as crianças na rua, e se possível chamá-las até antes, principalmente nas noites de quaresma e nas noites de sexta-feira. Era tempo de quaresma e disse o seu Zé: "Chamem as suas crianças, o cavaleiro vai passar." "Seu Zé, por que o senhor está falando isso?" perguntou uma das mães. E com sua voz já trêmula devido à idade e o mal de Parkinson disse: "Todas as noites de quaresma e durante o ano nas noites de sexta-feira, o cavaleiro volta para ver
e vigiar as terras que um dia foram dele. Seu Zé, o senhor está bem? Perguntou a minha mãe para ele, pois ela estava junto. E disse o seu Zé: sim, estou muito bem. Mas o cavaleiro daqui a pouco estará passando por aqui. Levem as crianças para dentro e tranquem as portas. Todos entraram para casa, pois já era tarde, não levando em consideração que o seu Zé falava, pois talvez pela idade, devido a alguns problemas de saúde, ele não estivesse muito bem. Todos os dias era a mesma rotina, as brincadeiras e a nossa reuniãozinha de amiguinhos depois dos deveres. E ele, o seu Zé na porta, preocupado, e as nossas mães, incomodadas já com essa atitude, começaram a nos chamar mais cedo, não por medo, mas preocupadas com a própria saúde do seu Zé. Certa vez, o seu Zé foi internado no hospital devido a algumas complicações em sua saúde. E com isso, a sua neta, as outras meninas, eu e com os demais amiguinhos, aproveitamos para ficar um pouco mais na rua, já que era sexta-feira e no sábado podíamos ficar dormindo até mais tarde. Não tinha escola e nem deveres. E como era uma noite muito quente, as nossas mães também ficaram na calçada vendo as brincadeiras de criança. A noite estava linda, a lua iluminando onde as luzes da rua não alcançavam. Até onde tinha as montanhas e os pastos, se via de longe a paisagem. Não tinha vento, as folhas das árvores paradas. A calmaria tomava conta da noite. O único barulho era de nós, as crianças, brincando. De longe, escutamos o badalar dos sinos de uma antiga igreja do bairro vizinho tocando 22 horas. Já era tarde, mas as nossas mães conversaram entre si e disseram: nada, como uma meia horinha vai atrapalhar. A vila é bem tranquila. Quando de repente se observa, era meia-noite e os sinos da igreja, eles tocam pela última vez às 22 horas nesse bairro para não incomodar os moradores próximos. Foi quando disse a minha mãe: nossa, a conversa está tão boa que não vemos a hora passar. De repente, o silêncio é quebrado por um forte vento. As árvores balançando as suas folhas como se fosse vir um temporal. Mas a lua lá no alto, brilhante e linda, iluminando a noite. Quando de longe se ouve o que parece ser o trotar de um cavalo e seu relinchar. O medo toma conta de todos, que disparam para dentro de suas casas. O som era do cavalo correndo muito rápido. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, mas qual não é? Hoje sou um homem de 40 anos e nem moro mais no mesmo bairro, mas me lembro até hoje daquele dia. Todos correndo para dentro de casa depois daquele som. E os ventos, aquele vento que quebrou o silêncio da noite, mas aquele lindo luar. Quando a minha mãe me colocou na cama e foi dormir, eu voltei e abri a cortina da sala. Curiosamente comecei a olhar a rua. Todas as casas já estavam apagadas. Foi quando novamente eu ouvi o relinchar e o trotar de um cavalo. Tentei fechar as cortinas e voltar para o meu quarto, mas eu pude ver e comprovar por alguns instantes. Me senti imóvel como se algo me prendesse. Lá no meio da rua estava ele, o cavaleiro, me observando. Tinha os olhos vermelhos feitos sangue, um chapéu de aba bem larga, roupas de couro negras, montado em seu cavalo que mais parecia um monte de ossos de tão magro. Foi rápido, apenas por cerca de uns 20 segundos, mas que parecia uma eternidade. Os meus pés ficaram presos no chão, como se fosse uma cola muito poderosa que estivesse me prendendo. De repente, o cavaleiro sai correndo e desaparece no meio da rua. Ele sumiu.
Os meus pés se soltaram e juro, foi a pior sensação que eu senti na vida. Nunca disse para minha mãe, nem para os demais coleguinhas, nem para as meninas, ninguém. Mas quando os mais velhos te contarem uma história, você pode não acreditar, pode ser absurda, mas sempre tem um fundo de verdade. Eu vi e pude comprovar. Ele estava me olhando. Bom, inscritos e visitantes do canal Acervo Sobrenatural, nós estamos aqui numa cidade do interior de São Paulo, próximo a Mogi Guaçu. Pediram para que a gente não divulgasse o nome da cidade, mas a gente está aqui num bairro chamado 1º de Maio. E esse bairro aqui, ele tem uma história muito interessante, tá? Esse bairro aqui, quando ele foi construído, há mais de 50 anos atrás, houve um vendaval aqui e todas as casas desse bairro, quase todas, foram destelhadas, né? A gente não vai mostrar muitas casas aqui para não invadir a privacidade dos moradores, tá? Mas a história é a seguinte: nesse bairro aqui morreu muita gente, muitos operários. E a gente veio documentar esse local hoje porque aqui tem uma lenda muito, muito interessante, pessoal. Tá? Aqui tem uma lenda, segundo alguns moradores mais antigos, bem nesse ponto aqui do bairro, em épocas de quaresma, festas religiosas, eles veem o antigo proprietário desse bairro aqui, que antigamente era uma fazenda, e bem nesse ponto aqui, onde a gente vai chegar daqui a pouquinho, era a sede da fazenda, ou seja, a casa dele. Ele tinha muito luxo com essa fazenda, ele não gostava que ninguém mexia em nada dele, entrasse sem pedir licença na residência dele, mexesse sequer em um garfo sem pedir autorização para ele. E ele contam a história que ele é muito apegado a esse local até hoje, tanto que os moradores mais antigos, eles veem esse cavaleiro cavalgando por aqui, tá? Vocês vão me desculpar aí o barulho, né, de carros, pessoas conversando, porque a gente tá na rua, mas a história é essa, pessoal. Agora daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês então aonde que é esse ponto aqui que esse cavaleiro supostamente aparece, tá? Bom, pessoal, aqui você vê uma parte da rua que vai até lá embaixo, onde tem um campo de futebol. Lá também alguns moradores, bem lá embaixo, já testemunharam essa aparição desse cavaleiro, tá? É uma das ruas que ele percorre aqui. É uma das ruas que ele tem um pouco de atividade. A câmera desfocando um pouco aí, né, devido à distância. Nós também não estamos usando nenhum tipo de lanterna para não despertar a atenção de ninguém. Nós não queremos despertar a atenção de ninguém aqui com a filmagem, tá? Não queremos invadir a privacidade de ninguém. Essa daqui é uma das ruas que ele tem aquela famosa aparição. E bem nesse largo aqui desse bairro, né, onde esse bairro foi construído, nesse largo aqui ficou uma rua muito, muito grande, muito larga. E segundo os antigos, era aqui que era a sede da fazenda do cavaleiro. Bom, pessoal, nós chegamos aqui, ó, aonde tem a suposta aparição, tá? Eu tô com a minha esposa aqui, não vou mostrar ela, logicamente, né? Tá me dando um apoio aqui, mas a gente vai esperar aqui um pouquinho, vai dar uma olhada no local aqui para ver se acontece alguma coisa, né? Claro, a gente não veio procurar mexer com nada, tá? A gente só veio contar essa história aqui para vocês, mostrar um pouquinho desse local aqui. Logo ali na frente com uma praça do bairro, né?
Já foi avistado várias vezes também aparições ali. Confesso pra vocês que dá um certo arrepio estar aqui, tá, pessoal? Porque eu sei um pouco de perto dessa história aqui. Não vamos filmar nenhum objeto aqui para não comprometer nada nem ninguém. Bom, pessoal, eu sou o Danilo, criador do canal Acervo Sobrenatural. A gente estava gravando lá embaixo e contando para vocês a história do cavaleiro que passa aqui nesse bairro, o cavaleiro que aparece. Mesmo sem usar a luz da câmera, a gente acabou chamando a atenção do pessoal, a gente precisou sair lá de baixo, tá? Mas daqui a pouquinho a gente vai voltar lá e vai tentar filmar para vocês ali o largo onde ficava a sede da fazenda que foi instalada esse bairro aqui. E nesse bairro aqui foi uma grande fazenda, e essa fazenda ela foi vendida pelos filhos do dono quando ele faleceu. E ele ficou muito apegado a esse local aqui. E muitas pessoas dizem que em épocas de quaresma, como a gente está vivendo aqui agora, esse cavaleiro ele aparece rondando as ruas do bairro aqui. A gente vai esperar um pouquinho o pessoal sair lá do salão perto onde a gente estava gravando. E daqui a pouquinho vamos mostrar mais para vocês o local que supostamente essas aparições acontecem, tá? Claro, a gente não está aqui para tentar contato nenhum por enquanto, não afrontamos nenhum tipo de espírito, a gente vem apenas no local contar a história e mostrar para vocês o que acontece nesse local aqui. Bora para lá. Bom, pessoal, conforme eu falei para vocês, esse largo principal aqui do bairro é onde era a sede da fazenda que era instalada nesse terreno que foi loteado para formar o bairro. Bom, pessoal, eu parei a gravação aqui um pouquinho porque passou um carro aqui perto. E como eu falei, a gente respeita a privacidade dos moradores, tá? Então eu não quero expor ninguém. É muito barulho aqui das ruas, né? Esse aqui é o largo principal do bairro onde ficava a sede da fazenda, né? Essa sede ela foi demolida e assim que vendeu o terreno para lotear e fazer o bairro. Então aqui é onde principalmente os mais antigos dizem que aparece esse cavaleiro, né? Então muitos dizem que vê esse cavaleiro aqui, né? E a gente está aqui para documentar isso que o pessoal diz aqui, tá? Mais um carro passando aqui perto, mas dizem mesmo que é forte esses relatos aqui, tá? Como eu falei, a gente não veio aqui tentar afrontar, chamar para que nada se manifeste. A gente veio aqui apenas documentar esse caso, mesmo porque, pessoal, eu sei que muita gente vai falar, mas devia testar, devia tentar um contato. Não, a gente não tem preparação para esse tipo de coisa, tá? O que a gente mais faz aqui é contar a história para vocês do que acontece no local, tá bom, pessoal? É isso aí daí, a gente está aqui num bairro chamado 1º de Maio, né? Esse bairro fica em uma cidade do interior de São Paulo e a gente está aqui gravando e mostrando para você o local onde supostamente tem uma lenda que é a do cavaleiro. Um senhor de uma rua lá embaixo, ele contou essa história para mim e outros moradores mais antigos confirmaram essa história, né? Histórias de pessoas mais antigas são fascinantes, né? E principalmente histórias de pessoas mais antigas sempre tem um fundamento, né? Então sempre tem, para quem acredita aí, um pouco de verdade. Então tá aí, pessoal, aqui é o local que aparece o cavaleiro, então. Bom, pessoal, e daqui a gente se despede, né? Porque tem alguns moradores passando por aqui, como eu falei, não queremos invadir a privacidade de ninguém. A seguir, eu vou deixar para vocês algumas fotos
desse bairro aqui. E aí, pessoal, o que achou desse relato? Conte a sua opinião nos comentários aí embaixo. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe em suas redes sociais. E não esqueça, ative o sininho para receber todas as notificações. E até a nossa próxima história!